É o Colheita Cast novamente com você todas as quintas às 20 horas. E hoje o nosso tema vai ser sobre amarras. Liberte-se das amarras. Em algum momento da sua vida, você conseguiu perceber que tem alguma coisa errada? Você já detectou, talvez, na sua vizinhança, entre os seus familiares, a família é extensa, ou entre pessoas que você conhece, colegas de trabalho, que as pessoas, olha, elas ralam, elas dão duro, mas parecem que elas não conseguem romper uma barreira. Parece que elas não conseguem sair de um ciclo. Bom, nós iremos falar hoje sobre liberte-se das amarras. Existem coisas que são mais reais, atuantes ao seu redor e invisíveis do que você pode imaginar. Roda a vinheta. A palavra do Senhor diz que onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. E na verdade, o quanto você se sente livre de 1 a 10? Analise a sua vida agora, sim, instintivamente, de 1 a 10. Que nota você daria para uma vida plena? Qual a sua nota? Você é livre nas suas emoções? Você é livre nos relacionamentos? Você é livre nas suas finanças? Você sente liberdade espiritual? Vamos lá. Bom, talvez a sua nota não foi 10 e precisamos ser realistas. Dificilmente temos um 10 porque enfrentamos problemas, às vezes temos limites numa área, mas existe algo muito grave, que são amarras espirituais e amarras emocionais que acabam nos impedindo de chegar ao lugar onde queremos, mas o mais grave, de chegar ao destino que Deus traçou para a nossa vida. Se você já tem alguma idade, alguma certa idade, tipo 35, 40 anos, tem alguma área da sua vida que você lutou a vida inteira e gostaria que ela tivesse sido mais próspera? Se dedicou com todas as suas forças e isso não aconteceu? O que é que está trancado na sua vida? Sabe aquela história? As escrituras dizem que nós batendo, uma hora vai se abrir. Mas você bate e parece que quanto mais você bate, você tem alimentado esperanças, mas a coisa não tem rompido, a porta não se tem aberto. Ainda que você tenha feito todas as orações, vamos dizer então que você jejuou, orou, você tem uma vida dedicada ao Senhor. Você é uma pessoa generosa, você serve ao Senhor de todo o coração e ainda assim tem áreas da sua vida que não estão lhe dando satisfação plena? Você detecta isso? A minha pergunta é, será que não tem uma amarra? Bom, o que é uma amarra? Nós podemos analisar de forma muito prática. Pegue uma corda, podemos pegar um fio de linha de costurar, podemos pegar um cordão, uma corda pequena, fina, sisal, podemos pegar uma corda sisal mais grossa, podemos pegar correntes. Sim, existem todos os níveis de amarras. E as amarras, elas são consequências de algo negativo que ocorreu na nossa vida ou com alguns dos nossos familiares. Essas amarras, elas estão prendendo você. Tem amarras que nos prendem emocionalmente. Queremos romper e não conseguimos. Outras amarras nos prendem financeiramente. Você pode trabalhar, mas parece que a coisa não anda e quando você acreditou que iria conseguir, alguma coisa aconteceu e aqueles recursos ou as possíveis entradas financeiras, elas foram desviadas, na verdade, em despesas extras. Enfim, existem muitas amarras e elas têm o objetivo de lhe prender, lhe fixar naquele lugar. Imagine que a este microfone e a este pedestal existe algo prendendo ele. Sim, claro, óbvio, tem algo prendendo ele, tem uma amarra. Claro que aqui não com uma corda, né? Mas tem toda uma sorte de metais, roscas, que estão amarrando ele aqui. E o amarrar ele aqui impede ele de estar se movendo. Bom, esse braço aqui, ele é móvel. Você pode observar. A amarra já não é mais tão forte.
Porém, ele consegue ir só até uma certa extensão, depois ele não consegue mais. Ele foi preparado para isso. As amarras, elas permitem irmos até certo ponto e a partir dali não conseguimos, a não ser que venhamos detectar isto na nossa vida. Bom, eu imagino que você está ali com papel, uma caneta, talvez com a sua Bíblia aberta, como eu aqui, e eu incentivo você, enquanto eu vou falando, a você anotar tudo aquilo que você entende que está amarrado na sua vida. Tudo aquilo que talvez você já desistiu de tentar porque você entendeu que aquilo não é para você e que aquilo não dá certo. Deixe-me dar alguns exemplos de amarras emocionais. Uma pessoa que não consegue viver um relacionamento saudável. Pessoas que conseguem sobreviver somente a relacionamentos violentos, relacionamentos ofensivos, relacionamentos que envolvem dor. Essas pessoas têm alguma amarra de violência no passado. Então, hoje, para elas, um relacionamento saudável precisa envolver violência, ou agressão física, agressão verbal, agressão psicológica, sexual. Isso é uma amarra emocional. Isso não é saudável. Um outro tipo de amarra emocional é não conseguir dar nem receber afeto. Talvez você poderia dizer: ah, mas eu nasci assim, eu sou assim, eu sempre fui assim. Meus pais são assim, meus tios são assim. Isso faz parte do meu temperamento. Não podemos nos esconder ou esconder ou mascarar as nossas falhas em cima de um temperamento que não foi trabalhado, que não foi transformado pelo Espírito Santo. O fato de você não conseguir dar ou não conseguir receber afeto tem a ver com a rejeição que você sofreu lá na infância. E aquilo instaurou nas suas emoções uma amarra, lhe prendeu e você é cativo. Observa, ali a rejeição fez uma amarra ao redor da sua alma e quando se fala em dar ou receber afeto, você não consegue sair desse lugar. Ainda que as pessoas te puxem para o afeto, você se sente desconfortável. Você, na verdade, se sente ameaçado, porque não dar e receber afeto é uma zona de segurança sua. Por quê? Porque é a única referência que você tem de relacionamento. Mais adiante, vamos lá. Relacionamentos que buscam apenas tirar proveito para si. Isso é mais uma amarra emocional, porque além desta pessoa ser cativa, ela acaba levando cativo a outra pessoa, que tem que o tempo todo estar servindo aquela pessoa. Então, existem N exemplos de amarras emocionais, que na verdade a raiz delas são amarras espirituais. Porque as amarras espirituais, elas são consequências de palavras e atitudes liberadas de forma natural. Agora vamos para amarras espirituais. Alguns exemplos para que você possa se localizar e já detectar na sua vida, na vida da sua família, porque ao final de tudo, vamos estar orando para que você seja liberto disso tudo. Tá bom? Amarras espirituais. Vida financeira que não evolui. Talvez você é aquela pessoa que tem sonhos, tem projetos, é uma pessoa ambiciosa. Quando uma porta se abre, você espontaneamente migra para um outro trabalho porque existe a promessa disso, daquilo, porém, dado um certo tempo, as promessas não se concretizam. Sim. E você se decepciona. Então você talvez fica mudando de trabalho, tentativas e tentativas. E existe tudo certo e afirmado para que você venha ter um upgrade na sua vida econômica, mas ao findar de tudo, não é o que acontece. Por quê? Porque você foi aprisionado, você foi amarrado naquela área. Então as pessoas até querem lhe promover. Elas querem lhe abençoar. Elas querem oferecer a você a oportunidade de se tornar uma pessoa mais próspera, mas nem elas mesmas conseguem, porque as tentativas delas dão em algo que está amarrado. Então elas mesmas acabam se frustrando e recuam.
Outro exemplo, casas com objetos estragados e quebrados. Você já parou para analisar que tem casas que têm objetos estragados, seja copos, seja pratos de servir, daqui a pouco espelho, daqui a pouco um pedaço do sofá, o cachorro roeu, o cachorro aproveitou, roeu também as pernas da cadeira. Em suma, a almofada tem ali uma fenda, um rasgo, tem um vidro quebrado na cozinha, porque, na verdade, quando temos algo danificado na nossa casa, veja, a pergunta crucial é: isso faz parte do reino dos céus, do reino de Deus? É assim que funciona no reino de Deus? Se não é, aquilo ali é uma semente maligna. E aquela semente maligna acaba atraindo outras. Então, além de um vidro quebrado, daqui a pouco se torna um copo quebrado, uma bacia quebrada, um box quebrado. E daqui a pouco você não consegue mais perceber. Porque um vidro quebrado numa janela é algo gritante. Gritante. Só que rapidamente nós nos acostumamos com demônios. Sim, rapidamente nos acostumamos. Nós acostumamos com uma caneca, com a alça quebrada, nos acostumamos rapidamente. Num primeiro momento eu quero botar fora isso, só que aquilo fica ali parado. Não usamos mais porque está quebrado. Só que não usamos, mas também não removemos dali. Então nós guardamos o demônio dentro do armário. E aquele demônio dentro do armário, por ser espiritual que se materializou, acaba trazendo outros. Daqui a pouco, quase não existe mais recursos financeiros capazes de colocar toda a casa em dia. Você já se deu conta disso? Outro detalhe, móveis sujos. Você já entrou em casa onde os móveis são sujos? Seja sofá, cadeira, e às vezes até parede. Compreendemos claramente que existem pessoas que vivem em certas situações e não têm condições de investir e estar pintando a casa ou, ou trocando os móveis com frequência, se tem pets, se tem crianças, mas higiene, ela precisa existir, porque a falta de higiene não é simplicidade, nem humildade, nem pobreza. A falta de higiene é um demônio. A falta de higiene é um demônio de imundície. Daqui a pouco a pessoa não toma mais banho, não lava mais o cabelo. A casa começa a cheirar, um cheiro estranho. E por mais que as janelas todas estão abertas e o sol entrando, a casa exala um cheiro. Porque a sujeira exala um cheiro. O demônio exala um cheiro. Isso tudo por causa de amarras espirituais. Você é o tipo de pessoa que a roupa estragou e talvez não tenha mais conserto, ou talvez tenha conserto, mas você deixa ali no closet, no armário, onde quer que seja, no gaveteiro, e não remove. Não envia para conserto, mas também não tira dali. Você é o tipo de pessoa que tem closet ou guarda-roupa com as roupas tudo jogadas, elas não estão em cabides. Veja, por mais simples que você seja, por mais humilde no quesito de recursos econômicos que você seja, um cabide, ele não tem um preço assim tão elevado. Então, manter tudo em cabide significa ordem. E o nosso Deus, ele é um Deus de ordem. Aprenda, aonde tem coisas quebradas, aonde tem coisas estragadas, aonde tem sujeira, tem um foco de, não apenas insetos, mas um foco de demônios. E se houve a instalação deles dentro de casa, eles não chegaram ali invadindo a sua casa. Eles foram convidados por alguém. Não. Não é alguém de fora, é alguém que habita. Porque para habitar dentro daquela casa, eles precisam de autorização da liderança. Eles não conseguem entrar pela vida de um filho, por exemplo. Não conseguem. Por que eles não conseguem entrar pela vida de um filho? Por quê? Porque se você verifica que o filho tem um guarda-roupa assim, desse jeito, e não arruma a cama todos os dias,
e não faz higiene todos os dias, você vai para cima dele, porque isso é inadmissível. Agora, se você concorda com o filho, então o demônio tem autorização para se instalar na sua casa. Sim, claro, estamos falando sobre libertação. Estamos falando para você dar um basta em muita bagunça na sua vida. Porque, de repente, é só uma desorganização dentro de casa, segundo o seu nível de entendimento. De repente, apenas um guarda-roupa bagunçado, mas essa é sua linha de pensamento. Um demônio atrai o outro. Uma sujeira não limpa, ela se multiplica. Você não toma banho um dia, seu corpo exala um cheiro. 2 dias, outro cheiro. 5 dias, outro cheiro. Exatamente assim funciona com os demônios. Vem um, você deixa. O segundo, você está acostumado com o cheiro. O quinto, 10º, 50º demônio que está dentro da sua casa, ele já é familiar. Sim, você é capaz de convidar para assistir TV. De que forma? Com o sofá todo sujo e cheirando. Você senta no demônio para assistir uma televisão e não se dá conta disso. Daí então você vai dizer, mas eu não tenho recursos. Para a higiene, você não precisa de tantos recursos. Você precisa de disposição. Para se livrar de todos esses demônios, você precisa de um posicionamento. E eles batem, todos eles, em retirada. Então, desordem na casa, desordem nos ambientes, mau cheiro nos ambientes, uma casa onde as coisas vivem estragando. Seria isso normal? É claro que não. Não é normal. Estragou uma vez, joinha. Pode estragar. Isso pode acontecer comigo, com você, com todos nós. Estragou outra coisa. Num curto espaço de tempo, ligue as suas antenas, porque há uma mensagem espiritual maligna para lhe afetar economicamente. Sim, porque tudo que estraga precisa de reposição. Ou se você não repõe, você aceita o que o diabo fez dentro da sua casa e deixa ali. Está estragado, você deixa ali. E aquilo ali acaba atraindo outros demônios. Eu amo falar desse assunto. Por quê? Porque Jesus veio para lhe dar vida e dar vida com abundância. De uma forma lamentável, muitas pessoas ainda são escravas de Satanás. Por quê? Ou porque não têm conhecimento, ou porque estão vivendo uma vida, entre aspas, confortável. Mas é exatamente por isso que as pessoas não são libertas de enfermidades, que as pessoas não têm as escamas removidas dos olhos para poder compreender as escrituras, elas têm a mente embaçada. É exatamente por causa disso que as pessoas ainda têm insônia, elas ainda sentem uma certa perseguição, sofrem de medo e tantas outras coisas. Por quê? Por falta, talvez, de uma decisão. Você é o tipo de pessoa que as coisas chegam à sua mão e elas não duram? Ou elas se terminam rapidamente? E se fosse nas mãos de outra pessoa, já aconteceu de você ter filhos e você entrega talvez o mesmo produto para ambos os filhos e um mantém por anos. E o outro instantaneamente termina. Não justifica em cima de um temperamento de extroversão, aonde ele destrói tudo. Não justifica. Todo erro precisa ser corrigido. Se por acaso o filho não permite que as coisas durem, talvez haja um espírito maligno ali atuando através da vida dele. Vamos lá. Casa com jardim descuidado. Não, eu não estou falando naquela casa onde você mantém o jardim e talvez porque viajou ou quem sabe até um descuido. Chuva e sol intenso, tudo cresceu muito rápido, você não teve tempo, agenda mil. Não, eu estou falando daquelas casas aonde o mato cresce e as pessoas estão vivendo bem naquele lugar. Elas não se dão conta, elas não enxergam. Aonde a janela
se veneziana, ela apodrece e chega a ficar inclinada. E as pessoas veem aquilo e até dizem, puxa, tem que trocar. Mas nunca trocam, nunca trocam. Amarras que prendem essas pessoas. Pessoas com uma aparência desleixada. Se homem, simplesmente não corta o cabelo e não apara a barba. Corte de cabelo e o aparar a barba significa higiene pessoal. Senão, precisa voltar para a idade da pedra. Então, o rosto ou o cabelo, no homem, o cabelo e a barba, ou cabelo, barba e bigode, isso faz parte da moldura do rosto. É a primeira impressão que a pessoa tem quando lhe vê. E quando se vê um homem que não faz a barba, não apara a barba ou não tira a barba, e um homem que não mantém o cabelo bem cortado, nós percebemos ali uma falta de asseio. Se aquilo que é visível não está sendo cuidado, aquilo que nós não vemos deve estar infestado. Então, vamos começar a cuidar da aparência. Mulheres que têm uma aparência decaída, não têm um mínimo cuidado. Cabelos espigados, e qualquer um pode ter cabelos secos, cabelos ressecados, cabelos quebradiços. Mas para isso hoje temos 1000 recursos. Daí você pode justificar dizendo, mas eu não tenho os recursos financeiros necessários para cuidar do meu cabelo. Talvez você tenha tesoura para cortar os cabelos. Talvez você consiga tirar as sobrancelhas, se cuidar um pouco. Apenas isso. Então, você se apresentar de forma desleixada é falta de higiene. Você não precisa estar maquiada. Você não precisa ter ido ao cabeleireiro em si. Mas arrumar-se o mínimo. Olhar-se no espelho e gostar daquilo que você está vendo. Talvez você diga, mas eu não gosto de me olhar no espelho porque eu gostaria de fazer procedimentos estéticos e não consigo, e dentro do nosso planejamento a médio e longo prazo nós estamos vendo que não vou conseguir fazer isso. Agradece a Deus pela sua aparência, pede para o Senhor fazer um milagre na sua vida, lhe conservar. E mais do que isso, começa a buscar a presença de Deus, porque a Bíblia diz que um coração alegre, o quê? Aformoseia o rosto. Tem muitas pessoas com um rosto maravilhoso, cabelo super reparado, porém a face e a expressão facial não ajudam nada. Vamos lá, estamos falando de amarras. Infestação de ratos. Mas olha a infestação. Meu Deus, é rato para tudo que é lado. Tem que comprar aquele negócio, tem que matar. Infestação de morcego. Infestação de formiga. Infestação de barata. Não, eu não estou falando de um aleatoriamente, um hoje, outro daqui a 3 meses. Não estou falando disso. Eu estou falando de infestação. O que deu o direito legal desses insetos estabelecerem morada dentro da sua morada? Isso é passível de um questionamento e uma minuciosa análise, no mínimo. Então, você colocar veneno, você tirar, você chamar pessoas para tomar as devidas providências, isso vai ajudar no momento. Mas, lembre-se, é como você cortar a árvore, ainda que ali, na raiz, na terra, ali, rente à terra. É apenas questão de tempo para tudo voltar, brota e... O problema ele tem que ser tirado pela raiz. Mas o que você anotou no caderno? Que amarras você conseguiu detectar na sua vida? Ou conseguiu, não conseguiu? Sim, porque nós estamos falando de amarras espirituais. Liberte-se das amarras. Eu acho que tudo que nós temos que buscar na nossa vida após conhecermos Jesus Cristo é exatamente isso, sabe? É ser livre. Porque aonde é o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Se alguma área da nossa vida o Espírito do Senhor não está conseguindo se mover,
é porque tem amarra. Se você não se sente totalmente livre em uma área, tem amarras. Você não se sente totalmente livre no relacionamento conjugal? Tem amarras. Não se sente totalmente livre no relacionamento com um dos filhos ou sei lá, um parente? Tem amarra. Não se sente totalmente livre em alguma área, na área profissional? Tem amarras. Acredita nisso. Então, o que faz com que uma pessoa seja presa ou tenha essas amarras na vida? Bom, em primeiro lugar, é estarmos longe de Deus. Daí você vai dizer, mas eu sou cristão. Calma, vamos conversar um pouquinho? Sim, é estar longe de Deus. A palavra do Senhor diz que as nossas iniquidades, e quando ele fala em iniquidades, algumas versões já traduzem para pecados, mas o original é iniquidades. E quando falamos em iniquidades, nós falamos em questão geracional. Nós falamos em raízes, nós não falamos em caule nem em galhos. Nós falamos num pecado que está enraizado e que nós já nascemos com ele. Então, o que pode ter acontecido é que, de forma hereditária, alguém da família, de alguma forma, cometeu algum pecado, fez algum pacto, participou de alguma coisa maligna, e ali simplesmente o diabo tomou aquela área da vida. Você consegue detectar na sua família e entre os seus familiares, ou na linha sucessória, alguém que tenha as mesmas dificuldades que você? Isso é muito importante. Se você conseguir detectar as suas fraquezas, você já andou mais de 50% em direção ao sucesso. As pessoas hoje são enganadas e é prometido sucesso, é prometido riquezas para as pessoas, é prometido prosperidade para as pessoas, colocando princípios e valores nelas. Nenhum princípio, nenhum valor vai ter eficácia se você não consertar o passado, se você não rever as falhas da sua vida. Porque não se constrói sobre um fundamento inadequado. Porque o que vai garantir a durabilidade de qualquer obra é a fundação. Então, é por isso que eu digo, você quer uma vida plena com Jesus? Revise, faça uma lista de todas as áreas débeis da sua vida, da sua família. E coloca em xeque isso. Começa a chegar diante de Deus e começa a dizer, Senhor, me perdoa por isso. Senhor, eu não sei como eu estou assim. Eu não sei por quê. Desde que eu me conheço por gente, eu tenho esse limite. Então, o que eu faço é perdoa os meus pecados. E perdoa os pecados dos meus pais. Quando você fala meus pais, você está falando das gerações anteriores. Então, perdoa os pecados geracionais que ocasionaram essa marra na vida deles e na minha vida. E agora, Deus, eu te peço, olha para essa área da minha vida com o sangue do Cordeiro. Tenha misericórdia de mim. E que sejam rompidas todas as cadeias agora. Eu vou orar no final por você. Você não pode mais continuar assim. Estamos vivendo um tempo, queridos. Não ignore os ardis do inimigo. Estamos vivendo um tempo onde a realidade espiritual, ela se materializou. Você pode ver diante dos seus olhos toda a malignidade, nada mais está oculto, nem da parte de Deus, nem da parte do diabo. Então é por isso que da parte de Deus, vamos abrir a boca, vamos falar, vamos expor as obras malignas para que os filhos de Deus sejam livres para viver os dias que ainda lhes restam, o tempo que ainda nos resta. Mas o que faz com que uma pessoa seja presa por amarras? O afastamento de Deus, que é o pecado, né? O afastamento de Deus, o pecado, não haver o arrependimento, amarra as gerações. Vamos supor que você, papai e mamãe agora, simplesmente cometam
um pecado. Que pecado poderia ser? O que que você poderia me sugerir? Alguém venha furtar algo. Sim, furtar algo. E se você não se arrepender, não pedir perdão, esse pecado já está sobre seu filho. Por quê? Porque você é a cobertura do seu filho. Aquilo de bem, aquilo de mal que você realiza, vem sobre o seu filho. Você conhece a história. Aquilo que acontece com um líder, ocorre com todos aqueles que estão abaixo do líder. Isso é uma questão automática, esse é um princípio espiritual, esse é uma regra natural. Aquilo que acontece com um chefe de família, acontece com a família. Às vezes queremos corrigir, disciplinar os nossos filhos, e às vezes alguns pais até são extremamente rigorosos nesta questão, e não se dão conta que a maior parte dos erros dos filhos são pecados não confessados dos pais, que já estão atuantes na vida dos filhos, de forma ínfima, mas estão. E aquilo agride demais os pais, porque os pais se veem naquilo mesmo. Então nós ficamos livres quando nós confessamos, quando nós dizemos, não quero, chega, isso acabou para a minha vida. Então nós temos amarras espirituais, nós temos as amarras emocionais e precisamos saber como sair disso tudo. Bom, a única forma de sair é trazendo luz para as trevas. Trazer luz para as trevas é o que eu estou fazendo aqui, nesse exato momento. Eu estou falando e expondo abertamente para você o que o maligno é capaz de fazer com qualquer um. Só que o foco principal dele não é quem já está com ele. São aqueles que já estão com as vestes limpas. São essas pessoas que ele quer expor, que ele quer envergonhar, que ele quer humilhar, para depois poder dizer aonde está o teu Deus. E na verdade, há uma certa responsabilidade se você decidiu ocultar erros na sua vida. Então, nessa hora não tem culpado, não tem pai nem mãe culpado, não tem irmão, não tem tio, não tem avô, não tem esposa nem esposo, não tem filhos. O único culpado é você mesmo. Chamar para a responsabilidade pessoal. E você hoje pode dar uma guinada no seu futuro. Você hoje pode se reconstruir por mais destruído que você esteja. Hoje pode ser o dia da decisão. Hoje sua vida pode começar com uma grande mudança. Sabe aquela história de pessoas que dizem, não, porque eu vou mudar amanhã, eu começo com o pé direito? Balela. Nada disso funciona. Por quê? As pessoas querem resolver de forma mental e emocional alguma coisa que é regida pelo mundo espiritual. O mundo espiritual é mais forte que o mundo natural. A saber, é o mundo espiritual que libera tudo aquilo que é natural. Então o governo é espiritual e as pessoas dizem, não, eu vou conseguir porque vai dar certo. Não. Ai, meu Deus, fazendo pensamento positivo. Balela. Balela. Se já está acontecendo, é porque já foi estabelecido no reino do Espírito. Como que eu rompo isso? Não é no mundo natural que você vai romper. É no mundo espiritual. Para quê? Para que o próximo fruto que a árvore vai liberar seja um fruto bom e um fruto agradável e comestível a todos. Primeiro lugar, detecte a falha. Qual a falha que você detectou? Ou seja, que amarra você detectou? Em que área? Anotou ali? Qual a falha? Detecte ela. Há quanto tempo isso acontece com você? Mais alguém da família extensa, mais alguém também é afetado? Isso é uma questão de família. Todos nós somos assim. É um demônio familiar, então. E precisa ser resolvido este problema. Creia nisso. Deixa Deus fazer algo poderoso na sua vida. Deixa Ele te tocar. Deixa Ele te transformar. A única coisa que você precisa é humildade para reconhecer.
Você não precisa falar publicamente, esse é um momento seu com Deus. E se você não quer resolver agora, tome note, para que no momento em que você esteja no privado, você venha solucionar esse limite, essa dificuldade. Vamos dar um basta numa vida limitada. Vamos dar um basta numa vida só de tentativas. Talvez você conhece pessoas que você a vida inteira ouve essas pessoas dizendo o que vão fazer, e até hoje essas pessoas não tiraram os pés do lugar aonde estiveram há anos atrás, ou estão. Elas não evoluíram, elas não se desenvolveram. Não se vê nenhuma progressão, não se vê uma prosperidade emocional, não se vê uma prosperidade espiritual, não se vê uma prosperidade natural. A prosperidade natural é a consequência. Fique atento, fique atento. Estamos numa época ainda onde a prosperidade natural, a prosperidade econômica é prometida aos 4 cantos da terra. Então é só você descobrir a chave, é só você comprar mais um curso, que você vai ter a prosperidade. Queridos, o material é o último a aparecer. E as pessoas te prometem solução no último. Não se iluda com isso. A solução tem que ser no espiritual, havendo uma solução, uma resolução espiritual em Deus. Aí as suas emoções são ajustadas, e a partir das emoções, sabendo que você é um corpo, e você é um espírito que habita num corpo e interage com o mundo físico pelas suas emoções, então as suas emoções são ajustadas, e você interage com o mundo físico e começa a produzir o quê? A prosperidade. Você viu que é a última coisa? A prosperidade é o resultado? Então não compre prosperidade. Não compre mais um curso. Isso é engano. Somente Jesus pode resolver os seus problemas. Mas então não posso me desenvolver pessoalmente? Deve se desenvolver pessoalmente. Não pode colocar as suas fichas acreditando que algo natural vai resolver a sua história. Não. O desenvolvimento pessoal, ele é fundamental. Desenvolvimento pessoal, emocional e espiritual é fundamental para um bom alinhamento de qualquer pessoa. Então, detecte. Buscou a origem disso? Já sabe onde é que está a origem? Alguém mais da família sofre, passa por esse tipo de situação? Então, agora é só começar a chegar diante de Deus, reconhecer. Olha o que diz em Isaías 42, versículo 6, 7. Eu, o Senhor, o chamei em retidão, segurarei firme a sua mão, eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço aqueles que vivem na escuridão. Existem, como eu mencionei no princípio, existem amarras e amarras. Existem amarras fáceis de ser rompidas, existem amarras que são grilhões. Pessoas que já estão em calabouços e na mais densa escuridão. Parece que já não há mais esperança para aquela pessoa. De tão fundo que foi a situação espiritual e o comprometimento espiritual desta pessoa. Mas eu quero dizer uma coisa. Jesus veio para destruir as obras de Satanás. Um trabalho de feitiçaria não vai destruir. Sangue de animal não vai destruir. Vai te comprometer inúmeras vezes mais e já condenar os seus descendentes. Agora, o sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário, já pagou o preço pela sua vida e pela minha vida. Meu único trabalho é identificar, reconhecer e então consertar. Com humildade, pedir perdão. Deus, eu e a casa do meu pai pecamos. Prevaricamos contra
a tua palavra, contra os teus desígnios e decretos. E assim você vai. Olha o que diz em Jeremias 38, naquele dia, eu quebrarei o jugo que estava sobre o pescoço, e eu arrebentarei as correntes de ferro, e não será mais escravizado o meu povo. Chega! Chega! As vidas estão escravizadas, como se não bastasse todas as obras malignas. Agora um sistema maligno, como se não bastasse as questões pessoais, as questões locais, regionais, estaduais, nacionais. Agora é mundial. Malignidade mundial, através de um sistema, para levar todo mundo para o calabouço. Olha o que diz em Naum, capítulo 1, versículo 13. Agora, pois, quebrarei o jugo que está sobre o pescoço e romperei todas as tuas correntes. Ele veio para destruir as obras de Satanás. Por isso eu digo, não tenha aliança com o inimigo. Não permita que na sua vida tenha qualquer dedo do inimigo. Não alimente mais um pecado na sua vida, porque é exatamente esse pecado que amarra a sua existência. Então, você vai à igreja e pede oração, pede intercessão, jejua, ora, pede oração para a equipe pastoral e nada acontece. Por quê? Nós não podemos invadir a sua privacidade, extrair de você o que você se nega a consertar. Quando Deus não responde uma oração, lembre-se, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Quando Deus não responde um clamor por alguma marra na sua vida, é porque é algo que você precisa sondar. Olha o que diz o salmista, Salmo 68, 6. Deus faz com que o solitário viva em família, liberta os presos e os faz prosperar. É isso que ele vai fazer hoje. É exatamente isto que ele vai fazer na tua vida. Você está pronto para isso? Prontinho? Vamos lá, coloque-se em posição de oração aonde você está. Apenas feche os seus olhos. Nesse momento, eu convido você a dizer: Senhor Deus, eu confesso esse pecado na minha vida. Diz mais ainda, se você gosta daquele pecado, porque se você guardou e não repudiou ele, é porque você gosta. E diz mais ainda, e eu confesso que até agora eu não te entreguei ele porque eu gosto. Mas eu escolho a partir de hoje não querer ele mais na minha vida. Então eu escolho repudiar ele. E vai colocando isso agora, sim, agora mesmo, diante do Senhor ali. Vá colocando isso, porque eu vou estar orando por você e os seus pecados já devem ter sido apresentados a ele. Você está pronto? Se colocou em posição de oração? Tá com o coração humilde? Tá? Por quê? Porque o coração quebrantado e contrito, ele nunca despreza. Então, nós não podemos ser presunçosos, soberbos, né? Mais uma oração, vamos lá, vai ver que dá certo, né? Não, um coração quebrantado e contrito, um coração humilde, um coração que ele possa tocar. Lembre-se, o Pai enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer, sendo você ainda pecador. Ele sabia que você era pecador. Ele sabia que eu era pecadora. E ainda assim ele escolheu enviar o seu primogênito. Dentre muitos, claro, mas o primogênito. Para morrer por nós. Então, talvez você tenha vergonha de expor diante de Deus. Ele já sabia antecipadamente. Mas ele sabe do pecado que está dentro de você. Ele está ali apenas esperando que você entregue. Que você confesse. Ele não vai tirar a força. Por quê? Porque ele é como seu bichinho de estimação. Daqui a pouco vem um prazer e você sacia a fome. Daí esconde ele de novo. É você quem tem que entregar.
E a forma de entregar é reconhecendo. E reconhecendo que você gosta, reconhecendo que dá prazer, lhe satisfaz. Mas lhe mata, lhe destrói, lhe leva cativo, lhe acusa, lhe deixa envergonhado. Mantém você afastado de certos relacionamentos. Você se sente sujo, você tem nojo de você mesmo. Você tem vergonha. É o que o diabo faz. Mas ele veio para te dar vida, e te dar vida com abundância. Vou orar por você agora. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, eu estendo as mãos nesse momento e eu oro por cada pessoa que está assistindo essa transmissão. Na autoridade que me concede o nome de Jesus como igreja de Cristo, eu dou ordem agora que caia por terra todos os inimigos de Deus agora. Toda obra maligna feita contra essas vidas, caia por terra agora. Seja rompida pelo poder do nome de Jesus. Senhor, eu te peço, olha para esses corações, olha para essas vidas. Sejam quebradas todas as correntes, todos os grilhões, toda seta lançada sobre essas vidas. Eu arranco e cancelo toda obra maligna. Liberdade aos cativos. Liberdade aos cativos. Agora toda opressão bata em retirada. Todo espírito de enfermidade saia dessa família. Todo espírito de miséria, de imundície, sai dessa casa. Pelo poder do nome de Jesus. Eu declaro a vitória da cruz do Calvário sobre cada vida. Neste momento. No nome de Jesus Cristo. Amém? E amém. Foi muito bom ter estado com você. Que o Senhor te abençoe grandemente. E na quinta-feira, 20 horas, Colheita Cast, aqui no Colheita TV.